Olá galera! Neste vídeo você vai entender os eventos que rolaram até a chegada da Era Iboriana. Vamos descobrir sobre o Rei Kul, um atlanteano bárbaro que emergiu de Valúzia. Você vai entender este mundo e todos os eventos relevantes que antecederam Conan. Venha nessa grande história. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Conan, o Bárbaro, uma jornada épica pela Era Iboriana, desvendando os mistérios de Rei Kul, Atlântida e além. Conan, o Bárbaro, é a criação magistral de Robert Ervin Howard, de 1906 a 1936, um dos maiores escritores de fantasia sombria da história. Howard concebeu um mundo inteiro, uma era perdida chamada Iboriana, onde seu herói cimério poderia desbravar e triunfar. Este é um mundo situado na Terra, há cerca de 12.000 anos, entre o desaparecimento lendário de Atlântida e o início da história escrita. Nessa época, a humanidade ainda lutava pela supremacia, confrontando os desafios entrelaçados da espada e da magia. Para entender a Terra na era de Conan, retrocedemos ainda mais, há 20.000 anos. Naquele tempo, reinos esquecidos como Valúzia e Grondar dominavam o continente, enquanto os bárbaros de Atlântida se fortaleciam, estendendo sua influência até mesmo no continente principal. Antes do cenário complexo da Era Iboriana, há uma figura proeminente que precede Conan, e seu nome é Rei Kul. Antes mesmo de o Cimério entrar em cena, Kul governou uma era ainda mais antiga e tumultuada. Rei Kul, um atlanteano bárbaro que emergiu de Valúzia, tornou-se um monarca formidável em um tempo de caos e luta pelo poder. Seus feitos lendários ecoam através das eras, pois ele enfrentou desafios que moldaram os destinos das terras iborianas. O cataclismo que engoliu Atlântida e mudou o mundo também testemunhou as ascensões e quedas de impérios antigos. Kul, com sua força e astúcia, navegou pelas intrigas políticas e pelas batalhas brutais de sua época. O tempo de Kul foi uma era de transição, quando as sementes da civilização estavam apenas começando a brotar nas terras iborianas. Os reinos que conhecemos nos contos de Conan estavam em sua infância, moldados pelas marés da guerra e da magia. Kul, apesar de seus triunfos, enfrentou inimigos poderosos e traições astutas. Seu reinado foi marcado por uma complexidade intrigante, e sua história lançou sombras que se estenderiam até os dias de Conan. Ao explorar o passado turbulento de Kul, entendemos melhor as origens dos reinos iborianos e como o palco foi preparado para a chegada do Cimério. Uma narrativa de intriga, batalhas e conquistas que moldou os alicerces da civilização na Era Iboriana. Contudo, mesmo com os feitos grandiosos do Rei Kul, seu reinado não foi imortal. Assim como as marés do destino, sua era chegou ao fim, e a transição para a Era Iboriana estava prestes a começar. Foi então que um cataclismo sacudiu a Terra. Atlântida e seus postos avançados orientais foram engolidos pelas águas furiosas, e a face de todo o planeta foi mudada. O mundo afundou de volta à barbárie selvagem mais uma vez, e a lenta e dolorosa escalada em direção à civilização começou novamente. Após a morte de Kul, o esplendor do reino de Valúzia foi desvanecendo lentamente em meio às constantes batalhas desencadeadas entre os reinos vizinhos. Kalenius, grande homem do passado, logrou unificar os reinos beligerantes sob um único comando, erguendo um império próspero que perdurou apenas durante sua vida. Com sua morte, o império se fragmentou e Atlântida, o continente insular onde Kul nasceu, enxergou na segregação um momento propício para invadir o continente túrio e estabelecer-se em sua parte ocidental. A porção meridional seria ocupada pelos invencíveis Pictos. O grande cataclismo que fragmentou e reorganizou a terra deste mundo submergiu sob as águas as áreas norte, oeste e sudoeste do continente túrio, assim como as ilhas de Atlântida, as dos Pictos e as de Lemúria. Contudo, os homens permaneceram, Pictos e Atlantes, como inimigos perpétuos e lemurianos como escravos dos anteriores. Também um grupo de seres pré-humanos que habitava na desconhecida região austral de Túria sobreviveu, assim como uma raça de homens provenientes da antiga Grondar, que adotaria hábitos nômades e seria conhecida como a etnia Zenri.
Todas essas raças permaneceram na porção de terra que ainda emergia sobre o mar agitado, um pedaço de terra muito grande que se compactou, estendendo-se para o sul e com uma grande brecha em seu centro após os terremotos, o Mar de Vilaia. Neste novo mundo vivem lutando entre si Atlantes e Pictos, enquanto no norte clãs de homens se agrupam sob o comando do líder conhecido como Bori, que mais tarde fundará o Ibori e dará nome à Era Iboriana. No entanto, antes disso, os lemurianos escravizados rompem suas correntes e se rebelam contra seus opressores, o povo que habitava ao sudeste, expulsando-os para o nordeste. Esses senhores desterrados se estabelecem a uma grande distância dali, ao lado dos Pictos, a quem empurram em direção à costa oeste, e sob os Atlantes, alguns destes, misturados com o povo do norte nevado, outros, sujeitos a uma regressão evolutiva ao estágio de hominídeos. E os recém-chegados fundam dois reinos, um sob o grande rio Styx, ao qual chamam Stygia em sua homenagem, e outro ao norte da anterior Acheron, que ocupou um vasto território que no futuro seria dividido entre os países Aquilônia, Argos, Nemédia, Ofir, Coríntia e parte de Corte. A raça antiga que fundou ambos os países era alta e de pele escura, no caso do ramo que se estabeleceu ao sul é de pele leitosa e cabelos brancos, e alguns são do norte. Esses homens fundaram uma teocracia controlada por feiticeiros e magos de toda a espécie, que se manteve orgulhosa e vigorosa por mais de 2000 anos. Passado esse tempo, devido ao reforço dos reinos satélites da Estígia, com os quais compartilhavam laços de sangue, o orgulhoso Império Acheroniano não cuidou devidamente de suas fronteiras ao norte. Comprovada essa vulnerabilidade, foram os Cimérios que destruíram a civilização de Acheron, caindo sobre ela quando os primeiros Iborianos começaram a fundar os reinos que conhecemos no mundo de Conan. Daquela época nebulosa, restam lendas, vestígios de memória e algumas evidências que retornaram do Poço do Tempo. Sabemos de alguns de seus locais: a região chamada Budra ou Mar do Desespero Cinzento, uma região salgada que antes foi ocupada por uma cidade de Acheron. Também sabemos da formação montanhosa chamada Chifres de Shu e Tu, para onde certos acherônianos se deslocaram para fundar o Empório Nova Python. Embora a metrópole mais importante da época tenha sido Python, a cidade das Torres Purpúreas, capital do Império de Acheron, onde o sacerdote supremo de Sete, Xaltotum, realizava seus sacrifícios de bárbaros. Outras cidades importantes daquele tempo incluíam Pirroflagalon, a cidade das almas ardentes, que abrigava o feiticeiro Xaltotum e o senhor supremo de Acheron, Durkan Blackblade, Cuchemes, cidade que era lar de um deus, Zug, Carotonia, grande vila de Acheron que é a fabulosa cidade dos escorpiões próxima ao rio Styx, onde a deusa acheroniana Selke era reverenciada, a localidade sagrada de Nithya, toda em mármore e mantida fresca no meio do deserto graças às 7 fontes de Ibis, que foi invadida pelos acheronianos 3000 anos antes de Conan nascer. Kara-Sher, a cidade da morte que ficava além do mar de Vilaia, Potosí, um reduto rebelde contra Acheron que ainda mantém algumas de suas muralhas na era iboriana. Em eras antigas, os bárbaros, liderados por um destemido xamã das terras selvagens, lançaram uma investida para derrubar o Império de Acheron. Nesse cenário turbulento, Xaltotum, o temível feiticeiro, detinha o poder como supremo sacerdote, utilizando artes negras para manter o domínio do orgulhoso império. Até um xamã, cujo nome reverberava como trovão, enfrentar Xaltotum em uma batalha mágica épica, empregando a força ancestral de seu povo. Nesse confronto de magias ancestrais e feitiçarias proibidas, o xamã alcançou uma notável vitória ao desarmar Xaltotum e roubar o lendário Coração de Ahriman, uma fonte de poder incomparável. Com a vitória dos bárbaros e a derrota humilhante de Xaltotum para o xamã, resultou no colapso do império. Desesperado, ele buscou refúgio nas sombrias terras da Estígia, entre os seguidores de Sete. Na Estígia, Xaltotum persistiu em seu papel como supremo sacerdote, buscando reconstruir sua influência e recuperar o que havia perdido. Contudo, o destino não foi generoso com o poderoso feiticeiro.
A inveja e o ressentimento entre os feiticeiros de Estígia transformaram-se em seu fardo. Residindo em sua morada na Estígia, Xaltótum encontrou um fim trágico, vítima de envenenamento, urdido por aqueles que viam nele uma ameaça ou uma fonte de poder a ser erradicada. Assim, encerrou-se o capítulo sombrio da vida de Xaltótum, marcando o declínio de Acheron e o surgimento de novos reinos na Era Iboriana. Os ecos de sua busca por poder e sua queda reverberaram através dos tempos, moldando o destino dos reinos que se ergueram das cinzas de seu império despedaçado. No extremo norte, uma tribo conhecida como os Iborianos cresceu mais forte do que seus vizinhos, e gradualmente se espalhou pelo continente principal até que conquistaram e colonizaram grande parte dele. Foi deles que séculos depois, novos reinos surgiram das cinzas do império de Acheron: Nemédia, Zamora, Britúnia, Zingara e o mais poderosa de todas, Aquilônia. É claro que mesmo então havia outros reinos e tradições. No norte havia fortalezas ainda bárbaras como Vanaim, Aesgaard, Hiperbórea e Ciméria, sendo esta última o feroz e congelado local de nascimento de Conan. No sul habitavam os misteriosos Estígios, antepassados dos faraós egípcios, e os vitais reinos negros como Ku, enquanto a leste, descendentes dos antigos lemurianos estabeleceram um grande império como o Hircaniano. Este então é o mundo selvagem de Conan, um mundo agora esquecido, mas onde uma vez um planeta esteve na encruzilhada entre o caminho da civilização, da selvageria e a da magia negra. Um mundo onde um bárbaro poderoso poderia segurar o destino da humanidade em suas grandes mãos sombrias. Na Era Iboriana, há 12.000 anos, Conan emerge como uma força formidável, nascido nas terras congeladas da Ciméria. Seu destino foi forjado nas fornalhas da adversidade, enquanto o mundo ao seu redor se desdobrava em uma teia complexa de reinos e culturas. Ainda assim, as sombras da magia e os ecos de civilizações antigas permeiam essa era. O misterioso culto de Sete ergue-se no horizonte, enquanto os deuses esquecidos sussurram em templos esquecidos. O poder está nas páginas dos grimórios e nas lâminas afiadas de assassinos. A ascensão de Conan é uma jornada épica, repleta de traições, batalhas e feitiçaria. Enquanto ele destrói e constrói impérios, o futuro da Ibória é forjado em aço e magia negra. Contudo, mesmo nas terras mais selvagens, há vislumbres de antigas profecias e destinos entrelaçados. A saga é um épico inesquecível, uma odisseia que transcende fronteiras geográficas e temporais, onde as fronteiras entre o real e o sobrenatural se tornam tênues, onde a coragem e a brutalidade moldam destinos, e um bárbaro pode se tornar um rei ou um deus. A Era Iboriana, no epicentro das histórias de Conan, é um período fascinante onde a linha entre mito e história se dissolve. Este é um mundo marcado por contrastes intensos, onde civilizações avançadas convivem com terras selvagens e sombrias. Os reinos estabelecidos como Aquilônia, Nemédia e Zamora são cenários de intrigas políticas, batalhas épicas e uma miríade de culturas. Cada nação possui seus próprios deuses, tradições e desafios únicos. Aquilônia, em particular, representa uma potência formidável, uma terra de riqueza e intriga. No entanto, além dos reinos conhecidos, a Ibória é repleta de regiões inexploradas e misteriosas. As terras do norte, onde Conan nasceu, são geladas e habitadas por tribos ferozes. Ao sul, o misterioso continente negro abriga civilizações antigas e magias ocultas. A magia, uma força inescrutável que permeia a Era Iboriana, não é apenas um recurso para feiticeiros ambiciosos, mas uma presença tangível que molda a própria essência do mundo. Artefatos místicos, criaturas sobrenaturais e rituais arcanos tecem uma rede de intrigas que desafiam até mesmo os mais destemidos aventureiros. Conan, com sua força bruta e astúcia, navega por esse cenário complexo, muitas vezes deixando sua marca nas terras que percorre. Sua busca por poder, honra e riqueza o leva a enfrentar desde feiticeiros sinistros até monarcas corruptos. Assim, na Era Iboriana, testemunhamos o surgimento de um herói bárbaro que desafia as convenções, um homem destinado a se tornar rei, ladrão e guerreiro lendário.
É uma época onde a lenda de Conan se entrelaça com os destinos de reinos inteiros, moldando o curso da história em um mundo de magia, espada e intriga. Conforme nos aproximamos do momento em que Conan caminhará pelo cenário, é crucial compreender essas nuances e eventos-chave. O passado complexo da Era Iboriana se desdobra como um pergaminho, revelando não apenas os feitos épicos de Rei Kul, mas também os fios invisíveis que conectam os destinos dos habitantes dessa terra. Entendendo o panorama da Era Iboriana, percebemos que o mundo de Conan é muito mais do que batalhas sangrentas e reinos em conflito. É uma tapeçaria complexa, entrelaçada com magia, tradições antigas e o peso de civilizações há muito perdidas. Ao explorar os confins da Ciméria, onde Conan teve suas origens, encontramos um terreno gélido e impiedoso, moldando o caráter do jovem bárbaro. Essas terras, embora selvagens, carregam as pegadas de muitas civilizações que vieram antes, cada uma deixando sua marca na terra e no povo. Rei Kul, com seu domínio em Valúzia, deixou um legado que ressoa, não apenas nas pedras antigas, mas nas estruturas políticas que surgiram após sua era. Seu tempo pode ter chegado ao fim, mas sua influência ecoa nas linhas de sangue e nas estratégias dos que buscam poder. No entanto, o mundo de Conan não é apenas um lugar de mistério e perigo. É um terreno de oportunidades para aqueles corajosos o suficiente para desbravá-lo. Entre os labirintos das cidades traiçoeiras, as vastas planícies e as montanhas imponentes, surge a figura imparável de Conan, cuja jornada apenas começou. A infância de Conan foi forjada nos campos de batalha, onde o som do choque de espadas ecoava como uma melodia selvagem. Ele nasceu em um campo de batalha, e desde tenra idade, ele testemunhou o caos da guerra, onde homens lutavam por poder e território. Cada batalha era um capítulo em sua educação, moldando-o para se tornar o guerreiro implacável que conhecemos na Era Iboriana. Aos 12 anos, a vida de Conan tomou um rumo sombrio quando bandidos atacaram sua aldeia. Demonstrando uma coragem além de seus anos, o jovem cimério enfrentou os saqueadores com uma determinação feroz. No entanto, a brutalidade do confronto deixou cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais. Capturado pelos bandidos, Conan foi vendido como escravo, mergulhando nas profundezas da servidão e enfrentando desafios que testariam até mesmo o mais resistente dos espíritos. A vida nas correntes forjou sua força interior, alimentando a chama de rebelião que queimava dentro dele. Conan não era um prisioneiro comum, ele era um sobrevivente. Com astúcia e determinação, ele conseguiu escapar das garras da escravidão, provando que sua vontade indomável era mais forte do que qualquer corrente. Essa fuga não apenas libertou seu corpo, mas também acendeu o fogo de sua busca por liberdade e vingança. Esses eventos tumultuados na infância de Conan são os alicerces de sua jornada extraordinária na Era Iboriana. A criança que enfrentou a brutalidade da guerra e a traição de bandidos cresceu para se tornar o lendário cimério, cuja busca por sua própria justiça e liberdade ecoa através dos séculos na vastidão daquele mundo antigo e impiedoso. O jovem cimério, cuja infância foi marcada por lutas e correntes, trilhou seu próprio caminho na vastidão implacável da Era Iboriana. Seu destino estava entrelaçado com as sombras do passado, mas sua jornada estava apenas começando. Que as lendas ecoem pelos tempos. Pois Conan, o bárbaro, havia escapado das garras da escravidão para esculpir sua própria saga, deixando para trás um rastro de proezas e conquistas na era brutal e misteriosa que o aguardava. E assim a lenda se ergueu das cinzas da adversidade, pronta para enfrentar os desafios que a Era Iboriana lançaria sobre seu caminho. Uau! Que história fantástica! Agora vocês conhecem o mundo em que vive Conan, o mundo de magia, selvageria e conquistas. A partir de agora, saberemos os motivos de cada acontecimento que virão nos próximos vídeos do Bárbaro. Se você não quer perder mais nenhum vídeo, então se inscreve e aperte o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like e comenta, pois isso vai ajudar, e compartilhem para que os vídeos alcancem mais pessoas. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!